primeiro pecado é o orgulho. O orgulho, ele destrói a comunhão em qualquer lugar. Na igreja, na casa, na escola, na empresa, em todos os lugares da sociedade, o orgulho destrói. O lema do orgulho que causa destruição na comunhão é: eu sou melhor do que os outros. Eu sou melhor do que os outros. Quando a gente olha para o espelho, ou quando a gente olha para as nossas realizações, e quando a gente olha para aquilo que a gente faz na nossa vida e a gente se acha melhor do que o outro, a gente está prejudicando a nós, o outro e a nossa comunhão e relacionamento com Deus. Quando a gente tem orgulho, a gente olha para as outras pessoas de cima para baixo. A gente quer tomar o lugar de Deus, porque só Deus pode olhar-nos de cima para baixo, porque só Deus está no céu, e só Deus é poderoso, e só Deus é autossuficiente, e só Deus é capaz de fazer todas as coisas. Então o orgulho é pecado porque quer fazer com que eu assuma um lugar que não é meu, quer que eu assuma o lugar do Senhor, o lugar de Deus. Quando a gente tem orgulho, a gente se acha autossuficiente. A gente até vem na igreja, a gente até ora, mas depois da oração e depois de vir à igreja, a gente sai por aquelas portas e acha que a gente é capaz de resolver tudo por nós mesmos. Isso é orgulho, porque a gente depende de Deus. Mas existe um lema que pode restaurar a nossa comunhão e quebrar com o pecado do orgulho, que é o lema: deixe que o outro cresça. Marcos capítulo 10 diz que grande é quem serve. E o contrário de orgulho, então, é a humildade. Quando você é humilde, você faz com que a comunhão seja presente em qualquer relacionamento que você esteja envolvido. Maridos que se acham melhores do que as esposas, filhos que se acham melhores do que os pais, porque tiveram mais oportunidade na vida, irmãos que se acham melhor que irmãos, e assim por diante. A gama é grande, mas que Deus nos dê humildade suficiente para reconhecer que eu sou dependente de Deus assim como você é, e ambos nós podemos crescer no Senhor para a honra e glória do nome dEle. Amém? Por isso, o segundo pecado capital que Gregório enunciou é a gula. É a gula. Gente, comer demais é pecado, sabia? Não devia ser, né? Porque é tão bom. Mas o pecado é bom, né? Se for pensar bem. Mas a gula, ele é um pecado. E o lema destruidor da comunhão é: eu tenho que me encher. A gula, na verdade, é um problema da mente. E ela está associada ao fato de dar atenção imoderada à comida. Não é apenas fast food, gourmet ou as comidas saudáveis, porque a gente também tem que tomar cuidado com todos os extremos na relação desse pecado. Porque tem gente que come demais e come errado. Mas tem gente que nessa ansiedade de comer certo, comida saudável, etc e tal, acaba endeusando a comida também. E todo extremo é muito perigoso. E a gula não é apenas sobre comer, é sobre o que comemos, mais até do que a quantidade que a gente come. Gula é quando o comer se torna uma compensação por alguma coisa que esteja faltando. Sentimos falta de algo, não sabemos o que é esse algo, e a gente resolver isso, que jeito? Comendo. E aí a gente acaba correndo sérios riscos de cair nesse pecado. Talvez a gula seja até uma consequência do vazio espiritual, da falta de ser preenchido por Deus, pela palavra do Senhor, até pela falta mesmo da comunhão. Por quê? Porque a gula é uma tentativa de viver só de pão. Mas um sábio chamado Jesus Cristo, um Deus extraordinário, disse que nem só de pão vive o homem. Porque na gula a comida não é apenas um bem, mas é um Deus. E qualquer outro ser, coisa ou pessoa que assuma o lugar de Deus na nossa vida é idolatria. E idolatria é pecado. Por isso que a gula
se torna um pecado. O problema com a gula é que ela busca o prazer excessivo, imediato, e unicamente o prazer próprio, porque a gula satisfaz somente a si. É por isso que ela quebra a comunhão, lembra? No livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo escrevendo e repreendendo a igreja de Corinto, que no momento da Santa Ceia, alguns comiam demais e deixavam o outro sem. Segue a dica para as nossas festas de confraternização da igreja, irmão. Vai ter junta panela agora no final do mês. Pega a dica aí, fica a dica. E a gente olha para esse texto e a gente percebe que o pecado pode ser quebrado. O lema restaurador da comunhão com relação à gula é: viva com moderação. Estabeleça um ritmo saudável entre jejum e banquete, entre festas e abstinência. A gente precisa ter um equilíbrio, porque o jejum, ele controla coisas que têm o potencial de controlar você. Pastor, já orei e não consegui me livrar disso. Já pedi oração, não consegui me livrar disso. Já me esforcei, mas não consegui me livrar disso. Isso parece que me domina, isso parece que me controla. O que é que eu faço? Jejua. 15 dias seguidos, das meia-noite às 6 da tarde. Quero ver se a carne não é mortificada. Pastor, não aguento 15 dias. Irmão, faça um por semana. Comece a ter domínio sobre a carne. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, diz que todas as coisas são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nem pela picanha, nem pela pizza, nem pelos churros, nem pela torta ou por qualquer outra coisa. Não me deixarei dominar dela. É olhar e dizer: graças a Deus pela provisão. Obrigado, Senhor. Hoje não. 1 Coríntios 10, 31 diz que quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Ou seja, é o domínio próprio. Qual é o contrário de gula? Temperança. Terceiro pecado capital é a inveja. E o lema destruidor da inveja é basicamente o seguinte: eu mereço o mesmo que todos os outros. Eu mereço o mesmo que todos os outros. Tem uma fábula judaica que diz que havia 2 homens que tinham cada um uma loja na mesma rua em uma certa cidade. E um dia um anjo apareceu para os 2 e disse a eles o seguinte: escolha o que você quer para você que eu vou te dar, só que o outro lojista receberá o dobro do que eu der para você. E eles pensaram por um bom tempo e finalmente um deles disse o seguinte: eu quero fazer o meu pedido. O meu pedido é: eu desejo ficar cego de um olho. Alguém disse que a inveja, ela é coisa de cidade pequena. Mas na verdade está inserido em todos os contextos, em todos os lugares. A inveja, a partir dessa fábula judaica, diz que é coisa de cidade pequena porque os 2 estavam na mesma rua. Tinha uma loja um do lado do outro. E uma das características da inveja é que ela só se apresenta quando eu estou convivendo num relacionamento de proximidade com alguém. Por exemplo, um fazendeiro daqui de Ibiporã não vai sentir inveja, por exemplo, do presidente dos Estados Unidos. Não tem relacionamento. Eu como pastor, por exemplo, não sentirei inveja do Billy Graham, porque está distante. Mas talvez eu possa sentir inveja de um pastor aqui da cidade. Há essa possibilidade. A inveja, ela é coisa de cidade pequena porque é quando está próximo. Quando a gente convive, quando o relacionamento é pessoal. A inveja, ela se apresenta também como uma irracionalidade. Porque por causa dela nós fazemos coisas, no caso ali um pedido inexplicável. Porque a inveja não se satisfaz
em ter ou deixar de ter, mas ela se satisfaz em que o outro não tenha, em que o outro não seja feliz. Porque se eu for feliz, eu não vou ficar contente, satisfeito em outro ser mais feliz do que eu. Aí a inveja se apresenta, tanto é que o pedido dele é: eu quero ficar cego de um olho. De um olho. A inveja, ela se apresenta quando são de pessoas comuns, no sentido de que os lojistas tinham a mesma profissão, trabalhavam na mesma área, tinham a mesma atuação. Então, quando a gente faz a mesma coisa, a tendência é que eu tenha inveja daquele que está próximo de mim fazendo o mesmo que eu, ou tentando fazer o mesmo que eu, ou fazendo melhor que eu. E a inveja é pecado, porque é um jogo de comparação. A gente imagina o outro mais rico, a gente olha e diz: não, ele é mais rico que eu. Mais feliz, a gente olha e diz: não, ele está mais feliz que eu. Mais esperto, mais bonito, mais famoso, até mais espiritual. Pô, aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, é mais homem de Deus, é mais mulher de Deus que eu. E a gente começa a brotar alguma inveja no coração, ou mais abençoado que eu. A inveja é um jogo de comparação. Lembra de Lucas 15, versículo 29? A inveja espiritual do filho mais velho na história do filho pródigo. Aqui o invejoso se ressente porque o outro conseguiu, mas com menos esforço. E isso acaba confrontando e gerando no nosso coração algo ruim. Por quê? Como é que ele já tem tudo o que tem se eu sou mais capaz que ele? Se eu trabalho mais que ele? Se eu me esforcei mais do que ele? Se eu estou aqui há mais tempo que ele? Ou no mundo, ou na empresa, ou na igreja, ou qualquer outro lugar. E a inveja se apresenta desse jeito. Aí, a gente olha para esse texto do filho pródigo e diz para nós mesmos: a gente não pode ser esse moço. Qual que é o lema restaurador da comunhão para quebrar a inveja? Eu dependo dos outros. Não existe uma única pessoa nessa igreja, nessa noite, que não dependa do outro. Todos nós dependemos do outro. E quando a gente depende um do outro, a gente não pode sentir inveja. 1 Coríntios 12, 14 a 27 diz que somos um só corpo. Muitas partes, variados dons, mas apenas um só corpo, e um complementa o outro. E se cada um depende do outro, não existe espaço para a inveja. Se cada um depende do outro, não há por que haver gente com senso de superioridade, nem gente com senso de inferioridade. Se cada um depende do outro, eu não sou melhor do que você. Mas graças a Deus, você também não é melhor que eu. E isso em todos que estão presentes aqui nessa noite. 1 Coríntios 12, 26 diz: de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Qual que é o contrário da inveja então? A caridade. A caridade. O quarto pecado capital é a avareza. E o lema destruidor da comunhão na avareza é: eu preciso de mais para mim. O avarento tem aquela seguinte ideia: eu preciso de... A gente quer mais. E a sociedade moderna tem provado que a gente nunca está satisfeito. A gente quer mais. A gente quer sempre mais. A gente quer mais dinheiro. A gente quer mais sexo. A gente quer mais fama. A gente quer mais comida. A gente quer mais status. A gente quer mais. A gente quer mais. E o lema da avareza é esse: eu preciso de mais para mim. Eu preciso de mais. Jesus, ele falou mais sobre a avareza do que sobre qualquer outro pecado. Porque a avareza, ela torna o dinheiro o nosso Deus. Sendo assim, ele começa a determinar as nossas decisões. Mateus 6,24 diz: não podemos servir a dois senhores. Porque existe só um Senhor que é digno de nossa servidão, que é Jesus Cristo de Nazaré, amém? A avareza, ela não tem a ver com o quanto dinheiro uma pessoa possui. É uma questão de como uma pessoa se relaciona com o dinheiro. A avareza não diz respeito apenas a dinheiro. Ela é caracterizada pela relutância em dividir com os outros.
Algumas pessoas dizem, não, essa experiência espiritual é minha, eu vou protegê-la. Esse conhecimento é meu, não vou compartilhar, não o darei a ninguém. O que eu tenho é meu, seja o que for. Seja o dinheiro no bolso, seja a roupa no corpo, seja o sapato no pé, seja o conhecimento na mente, ou a bênção que eu recebi é meu e eu não compartilho. Isso é característica da avareza no coração humano. Deus não nos fez para sermos pessoas avarentas. Amém, irmãos? Amém? O problema da avareza não é querer ter mais. O problema da avareza não é querer ter mais. É querer tudo somente para si. Tudo somente para si. O avarento não compartilha. O avarento não dá. O avarento não doa. O avarento quer tudo para si. Por mais que as mãos já estejam cheias e o outro não tenha nada, ele quer tudo para si. Qual que é o lema restaurador da comunhão? Com relação à avareza, passe adiante aquilo que você recebeu ou possui. Porque dividir o que temos para que o outro tenha também. É conectar os bens que temos. Quais são os bens que temos? Experiências, dons, conhecimento, tempo, dinheiro com as necessidades do outro. Porque tem gente que se aproxima de você, mas só precisa da tua experiência de vida. É sentar e compartilhar essa experiência de vida que você tem. Tem gente que se aproxima de ti que só será abençoada se você usar o dom que Deus te deu. Se você compartilhar o conhecimento que você adquiriu. Tem gente que só precisa do seu tempo e um pouquinho dele. E outras precisam dos seus bens. Você pode compartilhar um pouco do que você tem. Se o outro tem uma necessidade e você tem como suprir e não supre, é perigoso. A avareza está querendo entrar no teu coração. As pesquisas demonstram o seguinte, que as pessoas mais felizes do mundo são aquelas que ajudam aos outros ao invés de se concentrar em si mesmas. Atos 10:35 diz, em tudo o que fiz, mostrei que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que diz, há mais felicidade em dar do que receber. Então, qual é o contrário da avareza? A generosidade. A generosidade. Quinto pecado, ira. E qual que é o lema destruidor da comunhão na ira? Eu odeio o meu agressor. Gente que nos ofende, gente que nos entristece, gente que nos machuca, a gente vai ter pelos próximos 100 anos que você tiver na terra. Mas e a ira? Destrói a comunhão. Mateus 5:22 diz, mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Porque a ira, ela precisa de um inimigo, e se não tiver, ela cria um. Ela precisa ter um alvo, e se não tiver, ela cria. Quantas vezes a gente já ouviu as pessoas dizer assim, pastor, fulano de tal fez tal coisa para mim, mas eu nunca fiz nada para ele. A ira diz, eu estou certo e o outro está errado. Eu sou justo e o outro injusto. Eu sou a vítima e o outro é o opressor. Essas são as características da ira. Mas a ira, muitas vezes, é uma resposta ao fato de ser injustamente humilhado. A ira, ela não deseja recuperação e restauração, ela deseja vingança. E na ira a gente se torna como aquele que nos ofendeu, como aquele que nos oprime. E qual que é o lema restaurador da comunhão? Quebre as barreiras que se separam. Mateus 5:46 diz que o amor é o inimigo e o perdão como um neutralizador da ira injusta. Somente o amor pode transformar o inimigo em amigo, amém? Porque a escuridão não pode afastar a escuridão, apenas a luz faz isso. O ódio não pode afastar o ódio, apenas o amor pode fazer isso. Qual que é o contrário da ira? Paciência. Paciência. Tenha paciência. Sexto pecado capital, preguiça.
Vocês querem que eu pule esse, né? Alguém? Pula esse, pastor. Lema destruidor da comunhão: eu não me importo com nada. A preguiça não é apenas ócio, é assedia, é uma palavra latina, que significa fugir do chamado de Deus. Preguiça é fugir do chamado de Deus, é ignorar os dons que Deus deu, é rejeitar a responsabilidade que Deus tem em mente para mim, é a insistência em se manter no nível mais baixo da vida, mesmo que Deus queira nos conduzir para um nível mais alto, mais satisfatório, mais adequado e mais espiritual. E pesquisas dizem que 80% das pessoas se satisfazem em viver na mediocridade, na média. Como é que a preguiça é demonstrada? Com bocejo. E o bocejo não significa que a pessoa esteja cansada pelo trabalho em excesso, mas o bocejo é a falta de propósito e paixão. Quando a pessoa boceja, não é que ela trabalhou muito, está cansada por tudo que ela fez. Falta um propósito naquilo que ela está fazendo, falta uma paixão naquilo que ela está fazendo. E na preguiça está o tédio, e Dostoiévski diz o seguinte: o tédio é onde Deus não está. E qual que é o lema restaurador da comunhão? Ame com todo o seu coração, com toda a sua mente e com toda a sua alma. Se apaixone pela vida, se apaixone pelo que você tem que fazer, se apaixone pelo ministério, se apaixone pelo chamado, se apaixone pela profissão, se apaixone pelo serviço, se apaixone por tudo aquilo que se apresenta para fazer. E aquilo que se apresenta a você para fazer, conforme diz a Bíblia, fazei-o conforme as suas forças. Vida cristã não é apenas relaxe e descanse. Vida cristã não é nenhum desafio ou serviço, nenhum esforço, apenas bons sentimentos e nenhuma perturbação. Mateus 11, 29, Jesus diz: tome sobre vós o meu jugo. Não tem tempo para preguiça na vida cristã. Jugo implica trabalho, é uma ferramenta. O jugo de Jesus é suave. A palavra suave é cristos, significa adequado. O jugo de Jesus é adequado. E no tempo de Jesus, os jugos eram feitos à mão para cada animal individualmente, a fim de evitar dor causada por um ajuste inadequado. O animal era levado no fazedor de jugo, ele manualmente, artesanalmente fazia aquilo, colocava sobre o animal, fazia as medições, tirava, fazia as adequações e colocava. O que Jesus está dizendo aí é o seguinte: o que eu tenho para você se encaixa perfeitamente na sua vida. O que você tem que fazer nesse mundo se encaixa perfeitamente na sua vida. Jesus tem um trabalho específico para cada um, amém? E tudo que Ele demanda se ajusta perfeitamente às nossas habilidades e às nossas necessidades. Qual que é o contrário de preguiça? Diligência. Diligência. E por fim, o sétimo pecado capital, a luxúria. Qual que é o lema destruidor da comunhão? Eu uso os outros para a minha própria exaltação. A luxúria, ela é egocêntrica. Ela busca o próprio prazer físico sem nenhum compromisso ou cuidado com o outro. O seu nível mais profundo é a autoglorificação. A luxúria é um jogo solitário, é uma festa para um. É uma desvalorização do corpo, uma humilhação da carne, das outras pessoas e a nossa própria. É mais correto chamar de um pecado contra o corpo do que um pecado do corpo, porque é contra o próprio corpo que a gente comete luxúria. Mas o corpo humano não é algo irrelevante. A Bíblia diz que Deus habita, é templo do Espírito Santo. O seu corpo é templo do Espírito Santo, amém? É morada de Deus. A luxúria é adoração mal orientada. Nela adoramos a nós mesmos. A luxúria é autoadoração. Autoadoração. É você passar na vitrine, e quando você passa na vitrine, você olha, se espelha, se olha, se adora e segue a sua vida. Luxúria é pecado contra Deus. Qual que é o lema restaurador da comunhão? Dirija sua dedicação integral ao Senhor. Devemos tomar cuidado de adorar o melhor.
Para que adorar a mim mesmo se eu tenho alguém melhor para adorar, irmãos? Para que adorar outro se a gente tem algo melhor para adorar? Para que adorar qualquer outra coisa se a gente tem Deus para adorar? Adorar alguém maior do que nós nos dignifica, nos faz crescer, nos enriquece. E nós restabelecemos a imagem de Deus em nós mesmos através do ato de adorá-lo. O contrário da luxúria é a santidade. Que Deus nos santifique nessa noite em nome de Jesus. A comunhão com Deus é possível. A comunhão com o próximo é possível. A comunhão consigo mesmo é possível, basta não pecar. Amém? Basta não pecar. Basta trocar o orgulho pela humildade. Trocar a avareza pela generosidade. Trocar a inveja pela caridade. Trocar a gula pela temperança. Trocar a ira pela paciência. Trocar a preguiça pela diligência. E trocar a luxúria pela santidade. Se a gente for humilde, generoso, caridoso, temperante, paciente, diligente e santo, a nossa comunhão com Deus é maravilhosa. A comunhão comigo mesmo é maravilhosa. A comunhão com o próximo é maravilhosa. A gente vai ver o plano perfeito de Deus para a nossa vida. Amém?